Olá, alunos, tudo bem? Bom, hoje a professora veio trazer mais uma videoaula para vocês falando sobre o livro A Droga da Obediência, um livro de Pedro Bandeira. Bom, junto com a sala de leitura e em parceria com a professora Lucimara de língua portuguesa, a gente vai trabalhar em uma série de questões, acerca desse livro. Bom, gente, como procedimento de leitura, eu não posso deixar de fazer alguns questionamentos acerca dessa obra. O que vem ser droga? O que significa a palavra droga? E o que significa a palavra obediência? É com vocês. A palavra droga, ela refere-se a medicamentos, entorpecentes ou coisas enfadonhas e desagradáveis. Uma outra perguntinha aí para vocês. Com qual dessas acepções o autor vai trabalhar dentro desse livro, A Droga da Obediência? Será que ele vai falar sobre medicamento, sobre entorpecente, uso de drogas? Ou será que ele vai falar de coisas enfadonhas, desagradáveis? Vamos descobrir? Bom, Pedro Bandeira, ele nasceu em Santos, no dia 9 de março, em 1942. Ele é um escritor brasileiro de livros infanto-juvenis. Ele recebeu vários prêmios por isso. O Pedro Bandeira vendeu até 2012 cerca de 23 milhões de exemplares. Ele é um especialista em letramentos e técnicas especiais de leitura e profere conferências até hoje a professores. Ele faz palestras até hoje a professores de todo o país. Ele é o autor da série Os Caras, inclusive A Droga da Obediência é o primeiro livro da série Os Caras. Dentre outros livros dele, temos O Fantástico Mistério de Feiurinha e A Marca de uma Lágrima. Então, entre mais de 80 títulos publicados que ainda vende até hoje. Então, a gente citou alguns, mas existem vários outros. Bom, gente, sobre a ideia dele compor o livro. Como que surgiu a ideia dele compor o livro? Ele conta até hoje, em debates e entrevistas de TV, a ideia de como surgiu, dele compor esse livro. Como que surgiu a ideia dele escrever o livro A Droga da Obediência? Bom, ele sofria de uma enxaqueca muito forte, uma dor de cabeça muito forte, e essa dor de cabeça dele só sarava a partir do momento que ele usava um medicamento específico. E aí foi quando o Pedro Bandeira descobre que esse laboratório que fabricava esse remédio ia tirar esse remédio do mercado, não ia vender mais esse produto. E aí ele ficou revoltado, ele ficou muito triste, muito revoltado, muito bravo, porque não ia ter mais esse medicamento na farmácia e ele dependia desse remédio para ele ficar bem. Aí surge então uma crítica acerca da indústria farmacêutica. Então essa crítica aí ela tá meio que implícita no livro, mas que a professora está colocando para vocês, ficarem espertos aí em relação a isso. Não traz isso, ele ficou assim, ficou assado. Não traz. Isso aí está implícito no livro, tá bem? Aí continuando. Então a história desse livro ele vai se passar na década de 80, na cidade de São Paulo, precisamente no Colégio Elite. Essa capinha laranja, ela faz parte da 4ª edição e essa 4ª edição ela surgiu em 2009. A editora é a Editora Moderna e a estrutura, como que é o gênero textual desse livro? Novela policial. As palavrinhas que a gente vai se deparar aí dentro do livro o tempo todo vai ser sequestro, investigação e drogas, que a gente chama de palavras-chave. O livro também está dividido em 30 capítulos e 188 páginas. Bom, vou trazer uma sinopse bem curtinha aí, Bom, num clima de muito mistério e suspense, os caras eles enfrentam uma trama macabra internacional que está testando uma perigosa droga em adolescentes dos melhores colégios de São Paulo e uma droga que pretende reduzir a humanidade à obediência absoluta,
e aos desígnios do sinistro Dr. QI. Então, esses caras, eles vão enfrentar essa trama, eles vão desvendar, né, essa trama aí perigosa, que várias escolas da cidade de São Paulo, ela tem sofrido esses raptos desses alunos. Então, em cada escola dessas, eram raptados um número de aluno e ninguém sabia para onde ia esses alunos. Então, sobrou então aos caras a desvendar então esse mistério. E vamos ver o que vai acontecer. O colégio Elite, ele é um colégio feito para a classe alta, os alunos que estudavam ali, ele tinha um poder aquisitivo alto. E os caras eram um grupo de adolescentes, que estudavam nesse colégio, e além disso eles vão fazer parte então de toda a história, eles vão ser os protagonistas, de toda a trama. As regras do colégio Elite, eram estabelecidas pelos próprios alunos. Por isso o colégio ele acaba aí se tornando uma referência. Qual aluno que não ia gostar, de estudar numa escola cujo as regras eram eles mesmos que faziam? É lógico que essas regras eram passadas, pela direção e tudo mais, mas eram mais voltadas para eles, como que eles gostariam da escola, Quem são os caras? Que é um grupo de 5 adolescentes que enfrentam problemas de todos os tipos, e além disso eles enfrentam crises, deles próprios. O adolescente ele passa por fases bem complicadas e além disso eles tinham que lidar com esses outros problemas aí que foram surgindo, Bom, a droga da obediência tem várias outras edições. O que a gente está falando é sobre a edição número 4, a quarta edição, que é o livrinho laranja, mas tem esses outros dois aí que vocês podem observar. É a primeira aventura, a droga da obediência é a primeira aventura dos caras. Nesse livro, o leitor ele vai apresentar pra gente quem são os componentes dos caras, que é o Miguel, o Crânio, o Calu e a Magri, e depois o Chumbinho. Eles formam um misto, de detetives, espiões e aventureiros que vão desvendar todo o mistério. Na sua estreia, ele tenta desvendar então os planos tenebrosos, do Dr. QI. O espaço, o tempo e o narrador da obra. O espaço tem espaço mais amplo, que é dentro de São Paulo, e alguns espaços restritos, que é dentro do colégio, a fábrica, o laboratório e os bairros da cidade, que eu não vou citar, mas que existe. A época contemporânea, o tempo organizacional, que é o que a gente chama de tempo cronológico, que tem o início, o meio, o fim, o desfecho da narrativa que a gente fala. E o narrador ele está em terceira pessoa. Aí está o espaço mais amplo, que é a cidade de São Paulo, o espaço restrito é o próprio colégio Elite e o laboratório. E como que o Pedro Bandeira, então, idealizou os personagens, que faz parte dos caras. Bom, o Miguel, como que era o Miguel? Ele era um líder, inteligente, dedicado, entusiasmado, e além disso ele era o presidente do Grêmio. Então, lembrando que ele é um líder, É lógico que ele é um líder positivo, gente, Tem o líder negativo, o líder positivo, ele era um líder positivo. O Crânio, que é o nerd, da turma, ele era o mais inteligente, ele sabia então tocar gaita e jogar xadrez. O Calu era o mais bonitão da turma, então toda peça teatral ele era o ator principal. A Magri, que é a única menina do grupo, era a jogadora de vôlei do colégio, a melhor jogadora do colégio. O Chumbinho é o mais novo do grupo, Inicialmente ele não fazia parte dos caras. Ele é um garoto extremamente esperto, Ele começou a seguir os caras até poder infiltrar no grupo.
O professor Cardoso, né, que é o diretor do Colégio Elite. O Bronca, que é o jovem estudante do Colégio Elite. Ele é o primeiro sequestrado do colégio. O Bino, que de certa forma ele vai ser um sequestrado, mas ele é um suspeito número 1. É lógico que ele não levanta suspeita, né? Mas que ao longo do livro a gente vai perceber que ele tem uma participação aí muito negativa, né, no livro. O plano do Dr. QI, que era fazer com que todos obedecessem. O livro ele vai começar então com Miguel lendo uma matéria no jornal. Essa matéria deixa ele um pouco perturbado, né? E aí ele vai convocar então todo o membro, todos, né, o membro dos caras, que eram os 4 lá. E aí o Chumbinho acaba percebendo e depois vai atrás e vai acontecer o que a gente vai ver mais adiante. E para uma reunião, então ele convoca todo mundo para uma reunião de emergência no seu esconderijo secreto, né, que é no forro do vestuário do Colégio Elite. Para convocar essa reunião, então ele usa um código, um K escrito na palma da mão. Então é do grupo, ele mostra o K e a pessoa já sabe que precisa, né, se reunir imediatamente com o grupo. A história vai se passar no estado de São Paulo, né, dentro do Colégio Elite. Nela vamos ter 4 estudantes, né, que formam o grupo secreto, que vai intitular os caras, que é Miguel, Crânio, Calu e Magri. Eles possuem seu próprio esconderijo, que fica no forro do colégio, como já disse. E que eles também têm um código na qual eu já comentei. Porém, um outro aluno do Elite, né, o Chumbinho, ele acaba por mostrar que sabe da existência do grupo e exige tornar-se um membro. E sob ameaça de contar para todo mundo sobre os caras. E ele realmente, né, parece saber muita coisa sobre os caras, né. Aí, contrariado, os caras acabam aceitando a presença dele. Enquanto eles não decidem o que fazer a respeito do Chumbinho, eles vão colocar o Chumbinho para investigar algo que eles consideram sem importância, que não tem tanta importância assim, né? Só que com o plano de despistá-lo, né, de tirar ele do grupo, porque eles não querem ele no grupo. Mas só que futuramente o Chumbinho ele vai acabar se deparando com uma parte da verdade e envolvendo-se no problema. Em todo o estado, né, 3 estudantes de cada escola ele acaba desaparecendo. Então, não foi só no Elite, mas em outras escolas da cidade de São Paulo, né, vai sumindo de 3 em 3 alunos. E quando esses estudantes se tornam alunos do Colégio Elite, os caras acabam por se envolver na tentativa de desvendar o que possa estar acontecendo, né? Então, por isso que eles convocam a reunião no forro para tentar desvendar o que está acontecendo, né? Descobrir o que anda ocorrendo. O Chumbinho, ele desaparece e os membros do grupo, eles sentem-se culpados, né? Nesse momento vai surgir 2 novos personagens, que é o Rubens e o Andrade, que são policiais, que vão se mostrar, né, bastante suspeitos, que a gente vai descobrir que um deles está envolvido com o Dr. QI, e que vão se revelar ao longo da história. Depois de uma série de investigações e deduções, os jovens detetives chegam a uma organização criminosa. Essa organização criminosa é a Pai Control, né? Um lugar onde um galpão, essa Pai Control é tipo um galpão onde os alunos eram sequestrados e levados para lá. E lá eles davam, né? Eles forneciam uma droga e as pessoas ficavam obedientes. Então a Pai Control, certo? É a organização criminosa aí, que deseja, né, o maior desejo de quem dominava a Pai Control era manipular formas químicas, né, e controlar a humanidade, né, fazer com que a humanidade fosse obediente. Além disso, né, aumentar a durabilidade de vida deles, enfim.
O plano, como já falei para vocês, era dominar a mente dos estudantes desaparecidos utilizando uma pílula, né? Essa pílula é chamada então de a droga da obediência. No decorrer do livro, aparecem vários outros personagens, né? O próprio Dr. QI, que a gente vai falar agora, um pouquinho sobre ele, os detetives, na qual já falei, que é Andrade Rubens, e o bioquímico, que trabalha no laboratório, que é o Marius Casperides. Desculpa, é Marius Casperides. Ele que é o inventor, então, da droga da obediência. Bom, aí tá o Dr. QI, o vilão da história, né, que é a figura misteriosa que quer dominar o mundo. O Andrade, que é o policial que vai cuidar dos casos dos jovens desaparecidos. O Rubens, né, que é o assistente do Andrade. O professor Marius Casperides, que é o professor responsável pelo projeto da droga da obediência. Lembrando, gente, que o Marius Casperides, ele é responsável, né, pelo projeto da droga da obediência, mas ele não tinha a intenção de manipular ninguém. A intenção dele era fazer essa droga para aliviar, né, dores, enfim, usar como medicamento e não para manipular as pessoas. Tanto é que depois ele descobre isso e fica com medo, foge do laboratório onde trabalha, simula um roubo e vai parar na polícia, né, na delegacia, vai preso e tudo mais. Só que na delegacia, um dos detetives da qual eu falei também é envolvido. E aí é que ele cai numa cilada, né? Ele acaba confiando na polícia, falando coisas, e ele, né, também é raptado e levado lá para a Pai Control. O responsável por essa organização é o Dr. QI, que usa os estudantes sequestrados para testar suas teorias. Essas teorias eram bastante extravagantes e autoritárias e fazia para dominar mesmo toda a humanidade. Então ele testava nos alunos ali e a intenção dele era testar em todo mundo, fazer com que todo mundo fosse obediente. A sociedade almejada por ele, né, era um lugar onde não tinha espaço para contestação. As pessoas não podiam contestar, não podiam fazer perguntas, né, questionar. E além disso, não existia desobediência nessa sociedade que ele almejava. Ele não queria gente revoltada ali, ele queria todo mundo obedecendo ele ao extremo, né? Só que tudo isso era contra. Só que tudo isso, né, é ao contrário do que os caras queriam. Né? Os caras não queriam isso, eles não queriam submissão, aceitação passiva, eles não queriam nada disso. Eles não queriam uma sociedade controlada, né, com poder absoluto. Então eles acabaram, né, lutando até o final para que isso não acontecesse. Foi aí então que eles desvendaram toda a história. O Bronca, o Chumbinho e o Bino desapareceram do Elite. O Bronca, ele usou, né, a droga da obediência e foi raptado. Mas como que ele foi raptado? Não chegou ninguém, enfiou a droga nele e raptou ele. Não foi assim que aconteceu. O Bronca, ele simplesmente aceitou a droga do Bino. Então o Bino era um infiltrado dentro da escola. Tanto é que ele passou em outras escolas, ofereceu e sumiu os alunos de outras escolas. Aí ele foi, né, matriculado no Elite, chegou no Elite, ele foi orientado, né, tinha uma pessoa por trás dele que falava o que ele tinha que fazer. Provavelmente que esse era o Dr. QI. Então o Bino ofereceu a droga para o Bronca. E o Bronca aceitou, lógico, e ficou super obediente. Seguiu o Bino até onde ele, né, foi escondido, guardado, né, raptado. E o Chumbinho, muito esperto, foi aquele que fingiu ter tomado a droga, né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Bom, eles desaparecem, os três desaparecem do Elite. Mais tarde vamos descobrir que Bino era um traficante, né? Como eu já falei para vocês, que tinha passado por todos os outros colégios, que eram, né? E ele era cúmplice então do Dr. QI. O Bronca foi quem usou a droga. O Chumbinho, ele só fingiu, voltando um pouquinho aí, ó. O Chumbinho, ele fingiu
que tomou essa droga, né? E aí, tudo isso aconteceu dentro do colégio, gente. O Chumbinho, muito esperto, ele deixou no banheiro uma mensagem escrita em códigos. Então, o Bino não conhecia esse código, somente os caras conheciam esse código. Então, ele deixou escrito na porta do banheiro esse código, dando pistas, né? E os caras eram muito inteligentes, eles acabaram, então, seguindo essas pistas até descobrir o paradeiro de todos. Em meio a todas essas investigações, o Miguel, que não confiava em ninguém, nem na polícia, ele acabou sendo sequestrado também, porque ele foi lá na polícia pedir ajuda, né, aos policiais. Ele foi tentar jogar um verde para colher maduro, e chegou lá e acabou caindo na cilada junto com o Mário Caspérides, né? Então, e os dois acabou indo parar dentro do galpão, onde estavam todos os outros alunos sequestrados. O próprio Dr. QI, ele vai tentar convencer o Miguel, né, a fazer parte do plano dele, né, a ser um traficante também, a oferecer drogas para os outros alunos. Por quê? O Miguel, ele era um líder, né, dentro da escola. Então ele tinha uma facilidade, ele tinha uma conversa bacana com os outros adolescentes. Os adolescentes confiavam nele. Então o Dr. QI queria usar isso a favor dele. Mas só que o jovem, muito esperto, ele não se deixa envolver. E após uma série de acontecimentos, né, trágico, né, incluindo até a morte do Bronco depois, o galpão então ele é invadido e os alunos então libertados. Mas, né, até aí o Dr. QI não aparece. O Miguel, muito inteligente, junto com o detetive Andrade, porque o outro detetive também era um infiltrado, era um X9 que a gente chama, né? Ele vai até a direção, né, o Dr. Cardoso, o diretor Cardoso, e vai respondendo, fazendo uma série de questões e começa a observar, né, a posição e a intenção do diretor. E aí ele acaba descobrindo, né, que o doutor, ou melhor, que o diretor Cardoso é o vilão da história. Ele é o próprio Dr. QI. E é lógico que o vilão, né, foge e vai aparecer depois em outros livros aí do Pedro Bandeira. Então foi essa, gente, a síntese desse livro. Um livro muito interessante, né, que vai prender toda a nossa atenção. E eu recomendo que vocês leiam esse livro, tá bem, gente? É um livro bem bacana, um livro fácil e que vocês vão adorar ler, tá bom? Então até mais, até uma próxima videoaula.